Fala pessoal, 100%. Vamos para mais um episódio da série The Connect como você nunca viu. Para galera que não me conhece, meu nome é Nathan Pinotti. Eu mantenho esse canal aqui também, meu site, nathanpinotti.com.br, onde eu posto conteúdo aí sobre os ecossistemas Microsoft, tanto on-prem quanto cloud. No episódio de hoje, eu quero conversar com você sobre a arquitetura do The Connect e também sobre os ciclos de sincronização. Esse é um assunto que eu não achei conteúdo em português e é um assunto que é importante para a galera que quer de fato se aprofundar em identidade híbrida. Hoje está um pouquinho diferente aqui o setup improvisado, tô sem câmera, mas o importante é ter o conteúdo. Para cá eu vou usar o meu server 2022 e também o conhecido e amado whiteboard, esse carinha aqui, tá? Onde a gente vai rabiscar um pouco para deixar facilitar um pouco o entendimento. Vamos começar então pelo começo, vamos falar aqui sobre os componentes que estão envolvidos aí na arquitetura do AD Connect. Em todo ambiente, independente se ele é grande ou se ele é pequeno, no momento em que você faz a instalação do AD Connect, esses caras aqui vão se fazer presentes. Então, nós sempre teremos os connectors data source, que no nosso caso é o AD e o Entra ID. E aí é que eu nem posso falar de que um é a origem e o outro é destino, porque vai rolar aí, né, dos dois lados. Eu não posso dizer que só o AD é a origem, porque eu posso encaminhar, sincronizar objetos do AD, como eu também posso ter sincronizações vindas do Entra, no caso de uma senha. Eu vou ter o conector. Esse conector, ele é o AD Connect, no nosso caso. Eu tenho ali ele Connect. Eu tenho ele instalado aqui no meu ambiente local, tem um agente ali no Windows Server. Eu também tenho um registro dele aqui no Entra Connect. Vocês lembram que quando a gente faz a instalação, ele fica sendo exibido lá no Entra Connect como conectado. Inclusive, caso você nunca tenha feito, eu fiz dois vídeos sobre isso, um com instalação mais simples e outro com uma instalação utilizando algumas opções customizadas, vai aparecer para ti aqui em algum momento. Ah, e aí, além desses carinhas aqui, a gente tem onde a mágica acontece, que é o Connector Space. Esse Connector Space, ele é responsável, ele é um armazenamento, né, basicamente uma base de dados que ela está embutida na arquitetura do The Connect, em que todos os meus objetos que estão dentro do escopo de sincronização, eles vão ser alocados e aí a partir dali o AD Connect ele vai gravar, ele vai ter essa base de informação a respeito dos meus objetos e vai decidir se ele tem que ser criado no Entra ID ou se ele tem que ser atualizado, se ele tem que ser removido, algo do tipo. Para a galera que não está recordando aí o que é o escopo de sincronização, é esse cara aqui, ó. Até já abri o AD Connect aqui em Customize Synchronization Options. Deixa eu pôr a minha senha da nuvem. São as OUs ali que você define no momento em que você faz a configuração inicial da AD Connect. Aqui eu estou para todo o meu diretório, mas em grande parte dos ambientes você vai enxergar, por exemplo, só isso aqui, empresa. E aí quando eu tenho flegado só empresa, o AD Connect vai olhar apenas para essa OU. Se a gente abrir aqui o AD, é essa empresa aqui. Então apenas os objetos que estão dentro dessa U serão sincronizados. Tá? Então isso que eu quero dizer com relação a Connector Space. Tá? Esse cara aqui ele vai trabalhar assim. Eu tenho os meus objetos que estão dentro do meu escopo de sincronização, tenho lá o meu usuário. Uma vez que ele faça parte do escopo e eu comecei a sincronização, ele vai sendo armazenado aqui no Connector Space. As informações desse objeto vão sendo armazenadas aqui para no futuro ser utilizado da forma que bem entender. Eu tenho o Metaverse, que é onde eu posso fazer a mescla de informações que estão vindo do meu AD ou que estão vindo do meu Entra ID e também para entender o que vai ser atualizado. Se o AD Connect encontrar alguma diferença nesse usuário aqui, que foi previamente sincronizado, ele vai encaminhar essa informação aqui para o Metaverse e aí aqui vai acontecer o join de informações. Lá dentro a gente vai ver o serviço de sincronização rodando ali no server, ele chama de join. Tem essas opções de join, de update e tudo mais, que acontece aqui dentro do Metaverse. Do outro lado a mesma coisa, tá? Então aqui a gente tem
o connector space do AD, de uma ponta do meu connector data source, e eu tenho também da outra ponta, que no nosso caso é o Entra ID, onde é basicamente a mesma ideia. Se eu tenho informações que estão vindo do Entra ID com direção ao meu AD, uma senha, um group write back, até que por enquanto ele ainda está sendo suportado, a ideia vai ser a mesma. Tá? O objeto vai ser mantido aqui, a informação dele vai ser mantida aqui dentro do connector space, para depois a engine aí do AD Connect tomar a decisão do que vai rolar. Certo? Então a gente já tem uma ideia aqui do que eu tenho de componente, connector data sources, conectores, e aqui na meiuca nós temos connector space, metaverse, um segundo connector space para o meu segundo data source, e é isso. Bacana? Vamos lá. No AD Connect eu também tenho os chamados ciclos de sincronização. E aí, caso você não trabalhe com AD, o AD Connect, com identidade híbrida ainda, mas você trabalha próximo de alguém que já atua, provavelmente você já ouviu eles falando em replicação full ou inicial. Lá no PowerShell a gente vai usar initial ou sincronização delta, que é basicamente uma sincronização incremental. E aí, se a gente fizer uma analogia lá ao backup, a full inicial copia tudo, e a incremental, um backup incremental, ele só copia o que foi alterado. É a mesma ideia aqui. Tá? O delta ele vai levar só o que foi alterado daquele objeto previamente sincronizado. O que rola além dos tipos os ciclos de sincronização? Os ciclos eles fazem parte ali do AD Connect porque esse motor aqui, toda essa estrutura precisa de alguma coisa para iniciar. Quem inicia todo esse processo são os ciclos de sincronização, seja um full ou seja um delta. Nesses ciclos, eu vou ter algumas etapas. E essas etapas elas vão ser sempre as mesmas. Eu vou ter ali, vamos pegar aqui uma outra cor, esse aqui. Eu vou ter um import, eu vou ter uma operação de sync e eu vou ter uma operação de export. O que é cada uma delas? A depender do seu ciclo, ela vai levar mais ou menos informação. Mas basicamente o que vai rolar aqui? O import ele é a leitura que você tem do seu data source. Então vamos lá, eu tenho no meu escopo de sincronização ali do server uma OU. Tá? Dentro dessa OU eu tenho vários usuários. Quando eu faço um import, o que ele está fazendo? Ele está vindo aqui na minha base de dados e ele está lendo o que eu tenho, o que faz parte desse ciclo. Então ele identificou que a galera que está ali dentro da OU empresa, por exemplo, faz parte. O que o AD Connect vai fazer? Vai pegar esses objetos e vai provisioná-los aqui dentro do Connector Space. Então, ele está guardando essa informação. Ele está entendendo o seguinte, pô, o Nathan está querendo sincronizar esses objetos, então eu tenho que guardar a informação deles para saber o que vai ser feito. Se eu estiver rodando um ciclo inicial, o meu import ele vai ser completo, ele vai trazer tudo, todas as informações. Uma vez que ele trouxe aqui para o Connector Space, ele vai mandar para o Metaverse, precisa juntar alguma coisa? Não. Bacana, não preciso. Mandei para o próximo Connector Space e aí eu faço o provisionamento aqui dentro do Entra ID. Tá? Essas etapas aqui do Metaverse é onde ocorre a sincronização. Tá? Então eu importei, joguei para dentro do Connector Space, fui para o Metaverse. No Metaverse eu faço o sync. Decidi o que vai ser feito. Eu tenho uma operação de escrita onde vai acontecer o export. Que aí eu jogo para o Connector Space destino e provisiono os objetos. Esses ciclos vão se repetir, essas operações vão se repetir e sempre vai ser a mesma ideia. O que vai mudar do full para o delta? Vai mudar aqui no full eu levo tudo, como o nome propõe, e no delta eu vou levar só o incremental. Então, no delta, mantém aí a mesma ideia que a gente já conversou, só que, por exemplo, o usuário aqui, o usuário fulano, ele mudou o display name. Ou ele mudou um atributo do Office. Antes ele estava na TI, agora ele foi para a parte de security, ou ele foi para o ADM, que seja. Então, no Delta, quando a gente fala de sincronização Delta,
Ao invés de eu pegar tudo e enviar isso mais uma vez, ele pega só a diferença. Então ele vai pegar para o usuário fulano apenas esses caras aqui e vai mandar aqui para o Connector Space. O Connector Space vai olhar e vai falar assim, pô, já sincronizei esse usuário. O que mudou desde então? Vai enxergar que foram alterados os atributos display e office, vai encaminhar essa informação aqui para o Metaverse, ele vai fazer a junção, as alterações, que aí é o processo de sincronização que está rodando aqui, vai entender o que alterou e vai mandar essas informações para frente. Vai bater aqui no Connector Space da minha outra ponta e vai rolar o export. Esse export é quando a minha escrita vai ser feita lá no objeto da nuvem, tá? De Office e de Display Name, no nosso caso. A mesma coisa vai rolar do Entra ID para dentro de casa. Tá? O que pode acontecer de diferença é que a gente sabe que o usuário não sincroniza, né? Do Entra para o AD não sincroniza, mas eu posso mandar um password. Então o processo vai ser o mesmo. Ele vai pegar essa senha aqui e aí ao invés de o Entra ID vai mandar para cá, vai bater aqui no Connector Space. Esse Connector Space vai entender que aquele usuário já tinha algum hash, se você estiver usando PHS ou PTA que seja, vai encaminhar para o Metaverse, rolou o sync, depois vai rolar o export e essa informação vai ser gravada aqui no nosso AD. Ok? Então, componentes são esses, não muda nada independente do tamanho. Os processos são esses, as operações são essas, import, sync, export. E os tipos de sincronização, as políticas de sincronização são essas duas, full e delta. É um processo que é simples? Não. Aqui eu tentei simplificar o máximo possível. A documentação da Microsoft ela é muito mais completa, tem vários e vários outros passos ali que são mínimos, mas eu tentei dar uma simplificada para facilitar o entendimento, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos olhar do lado do servidor como que funciona toda essa parte aí. Então aqui no server, eu vou fechar esse cara aqui, não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. E eu vou abrir um carinha aqui chamado Connection Services, aqui ó, em AD Connect, Synchronization Service. Vamos abrir ele como Administrator. Já vem instalado por padrão, uma vez que você sobe ali o AD Connect, ele já vai estar aqui. Então o que a gente enxerga? Primeira coisa, os conectores, né, os Connector Data Source. Eu tenho o meu local, então meu Active Directory ADDS, Domain Services, e eu tenho o da minha nuvem. Aqui são os dois Data Source Connector que a gente viu lá no desenho. Eu tenho as operações que nós havíamos comentado, então eu tenho o delta, leitura total do meu domínio local, leitura total do entra. Eu tenho o synchronization, que é onde vai acontecer ali, né, o processo aqui no Metaverse. Esses dois carinhas aqui são um pouquinho mais chatinhos de entender. A minha ideia é trazer também um conteúdo específico sobre eles. E vai acontecer o export. O export é a escrita propriamente dita, levar o objeto de um lado para o outro, dos dois lados, tanto na nuvem quanto local. Tá? E vejam que eu tenho aqui um delta synchronization, delta import e delta synchronization. O export nunca é delta, né, porque você vai estar escrevendo. Mas, independente que seja só um atributo em si, é uma escrita de qualquer forma. Tá? Aqui a gente consegue ver então, vimos os conectores, vimos as operações, e aqui no PowerShell, você poderia, para a gente ver o ciclo de sincronização funcionando, você poderia vir aqui em Connector, selecionar de onde você quer partir, Action, pedir para rodar. E aí você escolhe se quer rodar um full import, um full sync, o delta import ou um delta sync, ou um export. Aí você escolhe. Eu particularmente prefiro usar o PowerShell, porque é mais fácil. Você vai usar o start adsync, adsync sync cycle, adsync sync. Aí dá um tab para completar. Start-adsync sync cycle, espaço menos policy type. E aí você pode rodar uma inicial, que é a full, ou você pode rodar uma delta, que é a incremental. Se você rodar a delta, aqui em operações você vai ver que já vai começar a popar algumas coisas a mais ali para gente. E é esse processo, né, que eu havia comentado. Ele vai ler o meu AD. Começou a brincadeira aqui.
Ele faz a leitura do meu Active Directory, nessa base, vai entender se tem alguma modificação. Ó. Aqui a gente vê que não tem nada ó, na parte de staging. Mesma coisa do lado do Entra. Sync, nada. Nada do Entra também. E o Export, nenhum dos dois. Por quê? Nós não fizemos nenhuma alteração. Vamos criar um usuário fulano aqui, que a gente usou como exemplo. Fulano. User.fulano. E aí a gente vai rodar o sync. E, em teoria, eu vou enxergar ali o, o import do AD e do Entra também aparecendo. Né? Então, em teoria, o meu escopo de sincronização está incluindo essa galera aqui. Vamos rodar um delta. Ele vai aparecer aqui no meu Synchronization Service. E eu preciso ver o fulano sendo sincronizado. Vamos lá, vamos lá. Detalhe. Essas operações que vão rodar aqui agora, elas são padrões, a não ser que você tenha um Staging Mode, que é o failover aí do AD Connect. Com o Staging Mode você não tem escrita, você só tem import e sincronização. Então, se por algum motivo você estiver rodando um Staging Mode e não enxergar a tarefa de export, porque o staging de fato ele não vai fazer isso, ele só fica lendo, entra em ação só depois, quando for necessário, você vira ele manual. Então, olha só, ele rodou aqui, a gente vê pela hora, fez a leitura do meu AD. O que ele fez aqui? Ele está adicionando, ele tem uma operação de adição. De quem? Do fulano. Lá na nuvem, ele leu alguma coisa, tem alguma coisa nova? Não. Delta Sync. O que ele tem de Delta Sync no meu ambiente local? Ele tem uma projeção. O que é essa projection aqui? É o fulano. Então vê que ele faz a leitura, joga no Connector Space, aqui ele está mandando para o Metaverse, que é a base de dados ali onde a mágica de fato acontece. Aqui ele tem todas as informações do meu usuário. Então ele está fazendo uma projeção. Local da nuvem nada, porque nada veio da nuvem. E aqui, lá na nuvem, ele está fazendo um export para a nuvem. Tá? Então, do ADDS para a nuvem. E eu tenho que no export, eu tenho uma operação de adição. Aqui ele me mostra só o canonical, né? Vai mostrar só o ID, mas a gente sabe que aqui ó, pelo display name é o fulano. Show! Então é isso. É assim que funciona por debaixo dos panos. É isso que rola. Esses são os componentes. Esses são as operações e os tipos de ciclo. Eu espero que tenha te ajudado. É uma teoria, mas é uma teoria que vai te ajudar bastante ali. Sei que é um pouquinho maçante, às vezes é chato, mas ela vai te ajudar bastante quando for fazer um troubleshooting ou quando for trabalhar num ambiente que é um pouco mais avançado, para você saber exatamente o que vai rolar antes de qualquer modificação. Ok, então novamente espero que tenha curtido, que tenha te ajudado. Caso você conheça alguém que goste do assunto, compartilha. E se não for inscrito, se inscreve aí. Não é aquele papo de youtuber, né? Mas quando a gente vê que tem gente se inscrevendo no canal, é bacana, que aí dá mais vontade de criar conteúdo para todo mundo. Ok? Vamos nessa. Um grande abraço. Fica ligado que vai ter muito mais coisa vindo por aí. Até a próxima.